Boa tarde. Boa Boa tarde. Tudo bem? Que bom estar aqui mais uma vez nessa casa tão acolhedora, né? E com um tema que eu gosto bastante, que está nesse estudo do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre amai vossos inimigos. Parece fácil, não? Muito, né? Porque amar quem está próximo, amar a gente da família, ou amar a todos que estão aqui na casa, é fácil, né? Mas amar aqueles que nos ferem, aqueles que não nos dão, vamos dizer assim, que não atingem a nossa expectativa, é mais difícil, né? Porém, nosso mestre, quando ele veio, ele nos deixou como exemplo a parte mais, vamos falar assim, forte desse ensinamento, que é justamente amar aqueles que te fazem sofrer, não é? Ele foi humilhado, foi crucificado, e no final de sua vida terrena ele falou, né? Perdoe-os, eles não sabem o que fazem, né? Então o seu exemplo, a sua vida era em relação a perdoar as pessoas, ao exemplo de amar aqueles que são aparentemente contra nós. Mas na verdade, não existe um inimigo. O que existe é uma falta de compreensão real daquilo que essa pessoa vem a nos dar de lição. Porque, eu vou dar um exemplo, nas religiões orientais, eles têm essa pessoa como um Kanzeon Bosatsu. É um anjo que se manifesta de 33 formas para nos dar a iluminação. Ou seja, ele aparece na nossa frente para que a gente possa crescer com ele. Então ele vem de 33 formas diferentes. As religiões orientais, ou também chamam de Bodhisattva. Então essas pessoas que vêm nos ensinar, que muitas vezes a gente tem como inimigo, são nossos professores. Eles vêm para ensinar alguma coisa. Geralmente eles vêm como chefe, como sogra, cunhado, como cliente que não paga, como tudo que você imaginar que vem na sua frente para te ferir, que você acha que é para te ferir. Então a gente entender que não existe um inimigo, mas existe uma falta de compreensão da nossa parte e entender realmente o que significa, o que está acontecendo, é isso que a gente precisa entender, né? No Espiritismo, amai vossos inimigos é um ensinamento central de Jesus, que significa que amar os inimigos é um ato de caridade, perdão e desapego do egoísmo, visando o bem-estar do próximo e a nossa própria evolução espiritual. Quando a gente fala perdoar é um ato de caridade, perdoar o inimigo é um ato de caridade a quem? A nós mesmos. Então, quando a gente perdoa alguém, na verdade não é um fato, você não está fazendo uma caridade para aquele que você está perdoando. Você está fazendo uma caridade para você mesmo, que você está desfazendo daquela mágoa, daquele sentimento ruim que está dentro de você. E esse sentimento ruim, aquela mágoa que a gente fica quando alguém nos feriu, é que nos maltrata por tanto tempo, tantos anos. Quantas pessoas que têm mágoa de alguém que te feriu, ou o pai, ou a mãe, ou algum amigo, algum chefe, alguém na sua vida que te feriu, falou algo que te machucou durante 20, 30 anos, e que simplesmente você mudou a sua vida para pior, porque você ficou apegado a essa mágoa, que só te fez mal. E a gente não tem noção que tudo isso que a gente guarda de pensamento negativo, de sentimento negativo, primeiro ele nasce aonde? No pensamento. Depois ele vai ficando mais arraigado. E conforme vai intensificando esse sentimento ruim, ele passa do pensamento, que é do espírito, para o perispírito e depois para o corpo físico. Então, geralmente, as pessoas que guardam muita mágoa, as pessoas que guardam muita raiva, ódio, rancor, geralmente têm problemas sérios no corpo físico. Tumores, vários tipos de doenças.
porque foi causado pelo sentimento negativo, pela mágoa, pelo rancor. Quando você fica com raiva de alguém, quando você discutiu com alguém, não fica uma coisa meio amarga, um gosto meio amargo na boca? Você não fica sentindo um peso? Porque isso vai te fazendo mal. O fígado vai sofrendo. A vesícula. O Edgar Miguel, a gente estava num curso, e ele falando que uma pessoa estava guardando tanta mágoa, que começou a gerar um distúrbio no corpo dela. E ela foi operar a vesícula, arrancou as pedras. Não? O médico, que já também era espírita, pegou o saquinho com as pedras e falou assim: está aqui sua raiva, está aqui o seu ódio, que você guardou por tanto tempo. Então, todo sentimento ruim, que não é normal a gente sentir, ele vai condensando no nosso corpo. Por isso é importante a gente não carregar esse sentimento ruim por tanto tempo. Porque quem sofre somos nós. Quem sofre somos nós. E todo mundo, a gente fala assim, que a gente tem na nossa vida, de alguma forma, às vezes a gente cria uma expectativa com alguém. E às vezes a pessoa nos decepciona. E aí a gente cria essa mágoa, essa tristeza. E a gente tem que entender que abaixo de Jesus todos nós somos falíveis. Todos nós erramos. Então nós não devemos entender assim, que a questão da falha, a gente levar por um lado como se tivesse quebrado essa expectativa. Porque quem falhou em criar a expectativa? Quem errou em criar a expectativa? Somos nós. Então, geralmente, tudo que acontece com a gente parte de nós e volta para nós. Então, essa falta disso, essa criação de uma expectativa que nos gera uma mágoa. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Há uns anos atrás, eu trabalhava numa casa espírita e eu ficava onde o Anderson está ali, na transmissão de rede social. Só que eu ficava sempre nos domingos, né? E na quarta-feira eu fui assistir uma palestra e o responsável teve que se ausentar por algum tempo, por uns minutos. Só que tem um programa, uma parte dos avisos, em que eles colocaram de forma rotativa. Então estava transmitindo, a moça tinha que ficar lendo e o rapaz deixou rodando. E eu não sabia tirar aquilo. Aí eu falei, você tira do rotativo aí, senão não vou conseguir parar. A moça não vai conseguir ler. E ele esqueceu. E aí ficou rodando. E aí a moça falou assim, ao vivo, tinha 250 pessoas presentes, mais o pessoal da internet falou, só podia ser ele, o Orlando mesmo, né? Não sabe segurar o negócio, tirar o aviso. Gente, eu fiquei muito doido da vida, eu fiquei revoltado, eu falei, não acredito, eu vim aqui quebrar um galho. Né? E ela não arrumou. Ele não arrumou. E ela falou ao vivo. Fiquei muito triste, chateado. Passou um tempo, eu falei assim, nossa, eu não vou nem querer por um tempo vê-la. Então, quando eu via ela chegando, eu cruzava o caminho, ia para o outro lado. Até que passou-se uns 20 dias. Aí a gente veio e não tinha outro jeito. Era o mesmo corredor, não tinha como desencontrar. Aí ela veio, me abraçou, me beijou, cumprimentou, como se nada tivesse acontecido. Aí eu abracei ela, fiquei pensando, poxa vida, ela não lembra do que fez. E eu fiquei carregando essa mágoa durante quase um mês, irritado, sofrendo. E aí ficou uma lição. De quem que foi a culpa? Foi minha. Porque eu fiquei segurando todo esse sentimento ruim, porque ela nem lembrou do que fez. Então, quantos de nós fica guardando esses sentimentos, ao invés de deixar passar, ao invés de não criar esses débitos, mas a gente procurar saber
que tudo que a gente vai guardando, a gente vai retendo, a gente vai pesar depois no nosso corpo. Então, é importante a gente entender que nós devemos deixar passar. Se você não conseguir falar na hora, se você estiver nervoso no momento em que a pessoa te magoou, não fala nada. Espera passar um tempo. Aí quando você tiver um sentimento mais tranquilo, você pode até tocar no assunto. Mas evite bater de frente, para que você não fale algo que possa se arrepender depois. Então, nós devemos entender que a caridade, quando a gente vai perdoar alguém, essa caridade é para a gente, é conosco. Então a gente deixa de sofrer. O Espiritismo interpreta essa máxima como um desafio de superar a nossa mais baixa natureza, que tende ao egoísmo e ao rancor. Amar os inimigos não significa necessariamente ter uma relação de afeição e carinho, mas sim ter compaixão, perdão e desapego das mágoas. Quando a gente fala da natureza mais baixa, essa natureza é egoísta. O ato de você perdoar é um crescimento muito grande, porque te faz com que você se torne mais forte. Como ele fala aqui, não há uma necessidade de, depois de você perdoar, ter uma relação de afeição, uma convivência. Tá? Então você não precisa, não está falando para você tomar um café com a pessoa que te magoou, mas sim você emanar pensamentos de amor à distância. Isso a gente pode fazer. Então a gente não precisa desejar o mal, mas sim desejar que ela fique bem, que ela possa se encontrar, desejar com que ela realmente seja feliz. Então isso também é uma oração. Esse é o sentimento que a gente tem que ter, de caridade. Fazer com que a pessoa emane a gente emane uma vibração boa para ela. Não adianta a gente ficar pensando de forma negativa. A pessoa me magoou. Então você gera um sentimento e um pensamento, eu quero que ela aconteça alguma coisa com ela ruim. Adianta você colocar treva sobre a treva? Adianta você colocar pensamentos negativos ainda mais para somar? Isso vai ajudar alguma coisa? Não vai. Então toda vez que a gente estiver passando por uma situação como essa, a gente tem que rezar, a gente tem que orar pela pessoa para que ela possa manifestar a sua natureza divina e não ficar, no caso, fomentando pensamentos negativos. Amar os inimigos não significa, então, a gente ter essa convivência de amizade, mas sim você emanar amor, onde a pessoa estiver. E se a pessoa estiver desencarnada, será que ela também recebe, não? O que vocês acham? Com certeza, não é? Quantas pessoas que foram magoadas no passado e a pessoa que magoou desencarnou? E aí a gente fica aguardando isso. Será que a gente também está mandando um pensamento bom para ele? Será que a gente também não estaria atrapalhando para que ele pudesse progredir? Então esse sentimento de perdão que nós devemos ter, a pessoa sente aonde estiver. Quando a gente for fazer as nossas preces, a gente pode chamar o Espírito em pensamento, para que ele receba também todo o amor, para que ele possa também ascender, para que ele também possa progredir, liberar perdão. A capacidade de perdoar é fundamental, pois o ressentimento impede a evolução espiritual. Quando a gente não perdoa, a gente acaba sofrendo mais do que a pessoa que causou o sofrimento. Então, liberar esse perdão, pedir esse perdão, no caso, ou perdoar, está fazendo com que você abra esse canal de amor, que na verdade nos conduz à essência verdadeira. Ou seja, nós não fomos criados para odiar, nós somos criados para o amor.
Então, quando a gente libera esse perdão, a gente consegue meio que desobstruir esse canal. Perdoar a pessoa pode ser mais difícil, pode ser difícil, mas eu acredito que perdoar o fato é mais difícil. O que vocês acham? É mais fácil perdoar a pessoa ou a atitude que fez magoar? Podem falar, viu, gente? Eu acho que é a atitude. Eu acho que é a atitude. O ato, né? Tem alguém que quer falar mais alguma coisa? Não? O que vocês acham? Eu acho que perdoar a atitude é um pouco mais difícil. Não é? Porque você perdoa a pessoa, você consegue ainda amenizar. Mas o que foi feito é que vai exigir uma disciplina maior. Como eu falei agora há pouco, tudo vai parte de nós e volta para nós. Tudo que vem para a gente, de alguma forma, é uma colheita. E a gente precisou, e a gente precisa passar. Se a espiritualidade permite que chegue até nós, sempre a gente vai ter algo para aprender com isso. Inclusive, foi o que eu passei com esse fato de ter carregado essa tristeza aí por 3 semanas, quase 4. Só eu fiquei carregando. Ela não ficou carregando. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande. Eu não tenho que ficar segurando esse tipo de sentimentos. E o meu ego também precisava escutar isso. Então, não tem nada que chegue em nós que a gente não mereça. Então, essa capacidade de perdoar é importante, por quê? Claro que a gente não vai fazer um exemplo. Hoje, a gente vai sair desse estudo perfeito? Será que a gente vai sair dessa vida atingindo a perfeição? Não. Mas a gente vai entender que existe um princípio. A gente precisa perdoar. A gente precisa começar a entender que nós não podemos mais deixar para frente isso. Não pode. Porque a gente vai ficar 20, 30 anos carregando. Eu conheço pessoas que carregam mágoas por mais de 40 anos. Não conversam com seus parentes. Se afastou da família. E a pessoa sofre com isso. Porque a família quer entrar em contato, mas ela não. Então, muitas vezes, a gente vê a pessoa carregando uma corrente por um bom tempo. E se parte? Se desencarna? Você acha que leva ou não leva esse tipo de sentimento? O que vocês acham? Tá junto. Se a gente morre, a gente parte por desencarna, a gente vira anjo do outro lado? O que vocês acham? Você acha que a gente leva os mesmos sentimentos? Quando a gente parte, quando a gente desencarna, os sentimentos são iguais ao que nós temos aqui. Então, o sentimento de amor, a gente leva. O sentimento de raiva, a gente vai levar. O sentimento de posse, de apego, também nós vamos levar. Imagine então o sentimento de mágoa, de rancor. Também vamos levar. Então essa prisão, ela fica muito mais forte do outro lado. Porque você começa a querer influenciar aqui também. Quem participa de reunião mediúnica aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Quando os espíritos dão comunicação, geralmente são espíritos que estão bem, ou aqueles que são sofredores, que estão sofrendo? Aqueles que estão sofrendo. Aqueles que estão desesperados. E uma grande parte deles tem uma mágoa, tem uma raiva de alguém. Tem uma mágoa de alguém. E eles carregam isso durante anos, talvez séculos, vivendo dessa forma. Então, quem trabalha em reunião mediúnica, a gente tem que entender que nós não estamos fazendo caridade também. Eles que estão nos dando uma oportunidade de receber. Por quê? A gente aprende com eles todas as vezes o que nós não podemos fazer. Os espíritos são eles vêm revoltados, apegados, sofrendo. Então a gente tem que agir totalmente contrário. Porque eles mostram que o sofrimento continua do outro lado, se a gente ficar carregando
esse sofrimento, essa tristeza, esse rancor. Então, perdoar é liberar. Perdoar é você falar assim: eu te perdoo. E você abrir mão desse sentimento ruim. Por mais que você faça, por mais que você sofra. E isso não é de uma hora para outra. Vai exigir um treinamento, vai exigir uma disciplina. E você pode fazer todo dia um pouquinho. Até o momento em que você vai falar do assunto e não vai doer mais. Aí você perdoou de verdade. Quando você tocar no assunto e esse assunto não te doer, aí você perdoou, você passou. E aí você cresceu um pouquinho mais. Nós temos histórias em relação a perdão, em relação a o que mudou a vida das pessoas que perdoaram, porque é como se tivesse tirado um peso tão grande dentro de si, que aí a vida começou a andar. Buscar o bem-estar dessa pessoa que nos magoou, mesmo quando ele não merece, também é um ato de amor. Também é um ato de caridade. Então, mesmo que a pessoa você fala, mas ela não merece. Também quando você busca fazer essa mudança de pensamento e de sentimento em relação a ela, também você vai ser grande beneficiado. Porque você vai inverter o sentimento. Você sabia que o amor e o ódio são sentimentos, é o mesmo sentimento, apenas invertido? Quando a gente... O que vocês acham? Quando a gente é magoado, geralmente são pessoas distantes ou pessoas próximas de nós que nos ferem mais? As próximas. Então, a gente tinha um sentimento em relação a elas, não é? E que de alguma forma mudou, não é? Então, só inverteu. Foi um sentimento que virou. Mas, geralmente, quem nos machuca são os mais próximos. Então, a gente consegue novamente inverter. Entender que abaixo de Jesus todos nós somos falíveis, que nós também erramos. Uma vez o Chico perguntou para o Emmanuel: o que são os condenados? Ele estava numa penitenciária. O que são os condenados? Aí o Emmanuel falou: todos nós. É só tirar o véu do esquecimento. Se a gente tirar o véu do esquecimento, nós magoamos muita gente. Nós matamos, nós ferimos, nós roubamos. Nós fizemos tudo igual, ou até pior. Então, todo mundo, enquanto está aqui nesse plano de provas e expiações, somos falíveis. Então, nós devemos entender que a gente tem que superar, a gente tem que passar. Eu dou um exemplo em relação à forma com que a gente pensa, porque, assim, se você fica focado só naquilo que te fizeram, você não consegue ver o verdadeiro ensinamento disso. É igual você ver um avião. Quando você vê um avião de perto, o que ele parece? Quando você está bem pertinho dele, muito grande. Mas quando você vê ele no céu, ele se torna bem pequeno. É a mesma coisa quando a gente está em relação a olhando naquele momento com os olhos físicos o que nos foi feito. A gente está olhando ele muito grande. A gente não consegue ver de uma forma mais ampla. Então a gente está vendo só aquilo. Mas quando a gente começa a olhar de uma outra forma, com o olhar de espírito imortal, ou seja, muda o contexto. Porque a gente vai falar assim: poxa vida, aconteceu isso porque eu precisei passar por isso, eu atraí de alguma forma. A pena se torna mais leve, porque você viu de uma outra forma. Diz no Céu e Inferno, tem um capítulo lá, acho
no capítulo 3, e que fala assim, que a gente vai ver a real dimensão das nossas atitudes e do que acontece com a gente quando a gente partir para o plano espiritual. Aqui a gente tem uma dimensão muito pequena, muito pequenininha. Mas quando a gente está do outro lado, a gente vê tudo ficar maior, tudo mais claro. Inclusive, a convivência com as pessoas. O porquê. Amar essas pessoas pode facilitar a reconciliação, quebrando o ciclo de ódio e de vingança. Então, quando a gente ama as pessoas, essas também que nos feriram, faz com que a gente quebre esse ciclo, que a gente mude a nossa forma de pensar e deixe o passado no passado. E eu lembrei de uma história, o Divaldo também conta essa história, embora eu já conheça ela já como se fosse uma história oriental, em que fala que um casal que acabou de casar, eles estavam felizes, né? Só que a noiva não sabia do detalhe de um presente, que a sogra ia morar junto. Então você imagine, você casadinho de novo, e aí a sogra veio morar junto. Ontem eu fiz essa palestra com o mesmo tema, quando chegou nessa parte, tinha gente lá de fora, vixe! E aí veio morar junto. A esposa, a noiva, né? Começou a falar, meu Deus do céu, não é possível. Por que não contou isso antes? E tudo que a sogra fazia estava irritando ela. Tudo que a sogra fazia estava irritando. E ela começou a criar um sentimento ruim dentro de si. Só que ela não queria incomodar o esposo. Ela não queria ficar falando, porque é mãe dele. E aí ela teve uma ideia. Quando o negócio ficou incontrolável, esse sentimento, essa irritação, ela falou assim, eu vou procurar um senhor, um curandeiro, e vou pedir um veneno para ele para matar essa velha. Mais ou menos assim. Aí ela foi. Nisso que ela foi lá, explicou para ele, então falou assim, eu vou te dar uma poção aqui. Só que você não dá tudo de uma vez. E se você matar, a primeira suspeita vai ser você. Então você tem que dar aos pouquinhos. Todo dia você pinga um pouquinho na refeição. Mas você tem que tratar ela bem. Você tem que encher ela de amor para que ninguém desconfie que foi você. Então tá bom. E aí ela começou a pingar essa poção na comida, no café. E ela abraçava a sogra. Começou a elogiar a sogra. Começou tudo, claro, forçado. Para que ninguém desconfiasse. E aí o tempo foi passando. Todo dia ela colocava um pouquinho e tratando a sogra bem. Mas chegou um ponto em que a sogra também começou a retribuir esses pensamentos dela. Começou também a elogiar, começou a falar bem, começou a ajudar. E a nora começou a perceber que o sentimento tinha mudado. E passou um tempo, a nora começou a amar a sogra. O sentimento virou. E aí ela ficou desesperada, porque ela falou, eu estou matando minha sogra. E foi de novo no curandeiro. E falou assim, o senhor não tem um antídoto para que eu possa dar para minha sogra, para parar o efeito do veneno? E o curandeiro falou, não tem. Aí ela começou a chorar desesperadamente. Ela falou, eu vou matar essa sogra que eu amo tanto. Depois que ela chorou, ele falou assim, mas a sua sogra não vai morrer. Como assim? Você me deu veneno para passar para ela? Eu não dei veneno. Eu dei uma vitamina. Então, toda vez que você estava colocando na comida dela, você estava fortalecendo ela. Estava deixando mais forte. E aí ela voltou toda feliz para casa. E abraçou e continuou a amar a sogra. Quem que mudou nessa situação?
É isso aí. Quem mudou não foi a sogra. Quem mudou foi ela. E quantos de nós criamos uma mágoa, uma raiva em relação a alguém, porque a gente quer que a pessoa mude e a pessoa se torne aquilo que a gente quer, ou igual a nós. E a gente não tem a nossa expectativa alcançada, a gente se afasta, começa a falar mal. Então a gente tem que entender que aonde nós estamos, seja na família que nós estivermos, nós estamos no lugar certo. Pessoas com personalidades diferentes. E nós devemos aprender a amar com as suas qualidades e com os seus defeitos. E quando a gente começa a entender que cada um tem o seu jeito, e respeitar esse jeito, a gente começa a crescer. E não existe sentimento maior que a gente fala assim, quando o amor é gerado pela compreensão de que o outro também tem os seus defeitos e você ama com eles também. Porque se a gente ficar amando só aqueles que estão de acordo com o nosso pensamento, é fácil. Mas você amar a pessoa com defeito, sabendo dos defeitos, é um amor muito mais forte. Porque reconhece. Amar essas pessoas também é uma oportunidade para conhecer as nossas próprias limitações e imperfeições. Então nós crescemos muito com isso, muito mais, porque é um degrauzinho que a gente sobe, é um bloqueio que a gente tira. Então nós devemos reconhecer as nossas falhas. Nós não somos perfeitos, adoramos apontar o dedo. Mas nós não somos exemplos de perfeição. Então, quando a gente começa a reconhecer verdadeiramente, a gente se olha no espelho e a gente fala, poxa vida, eu tenho bastante qualidade, mas tem um monte de coisa para também crescer, para também mudar. E aí a gente começa a não julgar mais as pessoas. E você sabe como você faz um treino para você mudar essa... Na verdade, você ver as falhas... Quando você começa a colocar vamos falar assim, fazer uma lista. Ou você se encarar no espelho. Alguém aqui já se encarou no espelho? Sem ser de manhã, viu gente? Quando lava o rosto. Mas alguém já se encarou no próprio espelho? Gente, pode falar, viu? Já, o Anderson. Quem mais que se olhou no espelho? Quem olhou no espelho, o Edson, quanto tempo vocês conseguiram? Mais de 1 minuto? 2 no máximo. Conseguiu muito. Gente, vou tirar esse blazer aqui, pera. Esse assunto começou a dar calor. Isso, fala mal da sogra. Minha sogra me ama. Se a gente começar a falar em relação a se olhar no espelho, olhar. Não é olhar rapidamente. É encarar olho no olho. Quando a gente faz esse treino, passou de 1 minuto, você vai reparar que a pessoa do espelho não é você. Dá medo, não dá? Porque você vai se olhar no espelho por um tempo, você vai perceber que não são as mesmas pessoas mais. Que aquele que está no espelho refletido é o eu original. Em algum ponto nós nos perdemos. Em algum ponto nós saímos desse trilho. Nós começamos a prestar atenção no que os outros falam, criamos os nossos medos, guardamos mágoas. Então você encarar no espelho e falar assim, aonde você se perdeu? Você começa a mudar. Que aí você começa a voltar para os trilhos. Fala assim, eu não posso, não nasci com mágoa, não nasci com rancor, não nasci com olhar o outro com sentimento ruim. Eu preciso ver no outro o bem, apesar das aparências. Eu estava falando com o Edson agora, na hora que ele veio me trazer. Ontem eu fiz uma palestra no Luz Divina, que é uma casinha de mais de 70 anos também lá em Bauru. E eles têm um trabalho social que é lindo, de sexta-feira.
Então acabamos a palestra às 9h30, fomos para a cozinha, mais ou menos umas 15 pessoas. Fizemos uma panelada enorme de sopa. Várias pessoas picando os legumes, chocolate quente, pão, e fomos para Cracolândia de Bauru. Paramos o carro, o tenor Carlos Herrera, ele põe a caixa de som dele, fiel companheira dele, onde ele vai, ele leva aquela caixa de som, coloca, a gente, toda sexta-feira é isso, coloca lá e começa a servir. Gente, é diferente do que você coloca, você dá cesta básica, eu não sei se essa casa tem um trabalho de entrega de cesta, uma marmita. O público é diferente, os assistidos são diferentes, são viciados. Eles vêm saindo, parecendo só falta sair do céu, sai de todo lugar, com frio, estão sob efeito de drogas. Então eles vão ali para comer, no maior respeito. E aí eles estão ali, a gente serve a sopa, serve o chocolate quente, demos 30 cobertores, mantas, e depois nós fomos embora. Saímos de lá, era mais de 1h da manhã. A questão, até o que eles falaram, vocês vêm aqui, não ficam tirando foto. Vocês vêm aqui, nos respeitam. E teve um caso de um deles, em que a coordenadora estava conversando e falou: qual que é o seu nome? Rodrigo. Ah, Rodrigo. E ela começou a falar: Rodrigo, fala de novo. O quê? Meu nome. Rodrigo. Rodrigo. Ele pediu para ela falar mais 5, 6 vezes. E aí ela perguntou: mas por que você quer que eu fale tantas vezes seu nome? Porque ultimamente só me chamam de nóia, vagabundo, tranqueiro, e eu não escuto mais meu nome. Então, olha o pensamento que a gente tem, né? Claro que a gente fala assim, a sociedade tem. Então, a visão que a gente tem é uma. Então, muitas vezes a gente cria uma distância. A gente cria no caso, um conceito. A gente não vê a pessoa. A gente vê a situação em que ela se encontra. Então é a mesma coisa. Quando a gente mudar o ponto de vista do que a gente fala, perdoar as pessoas, é entender que a minha vida e a dela está interligada. Como é que eu posso ser feliz se eu vejo alguém passando fome? Como é que eu posso ser feliz verdadeiramente se eu vejo alguém passando frio? Então, quando a gente fala, nossa vida está interligada, é quando você percebe que qualquer atitude que você tem respinga no outro. E principalmente em relação aos sentimentos. Tem uma outra história em relação ao ato de você guardar a raiva, que era um menino. Eles moravam num sítio. E ele tinha se aborrecido com um amigo da escola. Estava muito, muito nervoso. E o vô dele viu que ele estava revoltado. E ele perguntou: por que você está assim? Ah, fulano fez isso, eu estou com ódio dele. Estou com raiva. Você quer melhorar? Então vamos fazer o seguinte. Pega lá no paiol um saco de carvão. Ele falou, pegou um sacão de carvão. Está vendo essa parede aqui? É esse menino que você te magoou. Você vai pegar esse carvão, você vai tacar com toda a sua força nele, como se fosse no menino, até acabar o último pedaço de carvão. Quando ele foi fazendo isso, foi tacando o carvão com toda a raiva, xingando o menino. Passou um tempo, o vô dele chegou e viu. E aí, passou a sua raiva? Passou. Agora eu vou te levar lá no banheiro. Quando ele chegou no banheiro, ele viu o reflexo dele. Como vocês imaginam que ele estava? Só os olhos. Estava branco e os dentes. Ele mostrou que todo tipo de raiva em que ele jogou na parede, falando que era um menino, voltou para ele.
Então, todo tipo de pensamento e sentimento e atitude que nós mandamos para o outro, ele retorna para nós. Por isso que é importante a gente mudar o ponto de vista. Não existe inimigo. Existe uma amizade que a gente ainda não conhece. Ou um acerto de contas. Algo que parecia que você não conhece daqui. Mas existia um outro porquê. Tem uma palestrante, eu não sei se veio aqui, Anderson, chamada Luciana Saad. Ela vem muito no outro centro, no centro grandão também que tem aqui, eu não lembro o nome. Verdade e Luz. Verdade e Luz, ela vem. Uma pessoa também que eu gosto dessa história, em que mostra, em que não adianta guardar ódio. O primo dela morava numa cidade chamada, acho que Ituverava, divisa com Minas. Acho que é a última cidade antes de chegar a Uberaba. E era um menino, um cara que trabalhava, todo mundo gostava dele, gente boa. E ele trabalhava na portaria de um clube. E ele não podia deixar chegar ninguém que fosse, assim, que tivesse proibido de adentrar o clube. E nisso tinha uma pessoa que ele já foi preso várias vezes e já tinha até matado também. E ele não podia entrar. Nisso, ele foi tentar entrar para criar uma bagunça. O primo dela, que estava na segurança, não deixou. Ele falou assim, então tá bom, eu vou voltar. Foi na casa dele, pegou um revólver, voltou, deu 3 tiros nele e matou esse rapaz que estava na porta. Gerou uma comoção. Uma cidade pequena, uma pessoa conhecida. E o rapaz fugiu. E nisso gerou uma revolta muito grande da família do que desencarnou. E ele foi capturado em um outro estado. Ficou preso, mas coisa de 3, 4 anos saiu. Nem isso. E aí numa sessão, o pessoal estava revoltado. O pai dele, do que desencarnou, e a irmã, passava de carro, via ele passando na rua, como se nada tivesse acontecido. E aquilo gerava uma revolta, que o pai dele falava assim, o pai do que desencarnou, eu vou matar ele. Eu vou passar com o carro por cima dele. A raiva que estava, porque ele matou meu filho. E a irmã também. Até que numa carta, numa sessão de psicografia, veio uma carta em falando assim, pai, não faça isso. Aconteceu o que tinha que acontecer. Nós trazemos essa briga há muito tempo. Na outra vida, eu tirei a vida dele. Na outra encarnação, eu tinha tirado a vida dele. Então não prolongue um sofrimento. Faça uma prece para ele, para que ele possa se elevar. E nisso passou o tempo, a irmã desse rapaz, o pai acabou desencarnando logo depois, mas a irmã falou assim para Lu, eu consegui perdoar esse rapaz. Eu vejo ele na rua, eu emano um pensamento de fé para ele, de amor, para que ele possa seguir em frente a vida dele. Então, amar essas pessoas é um desafio que exige esforço, mas que quando alcançado traz uma paz interior, um crescimento espiritual e a possibilidade de construir um relacionamento saudável. É uma lição que nos ajuda a compreender a importância do amor, da caridade e do perdão, que são fundamentais para a doutrina espírita. Não adianta a gente ficar carregando, então, qualquer tipo de sentimento contrário ao amor. Não estou falando que a gente vai sair, como eu falei, sair daqui já perfeito. Mas nós devemos começar a fazer isso. Seguir uma nova vida, se libertar, tirar essa corrente da mágoa, da tristeza, do que fizeram. Porque de alguma forma a gente cresceu.
de alguma forma a gente fortalecer. Para encerrar, eu vou pedir para o Anderson colocar uma música. Nós vamos fazer uma prática, tá? Tem como apagar a luz aqui, não? Obrigado. Vamos fechar os olhos agora. Carregando. Vamos respirar bem fundo. Inspirando o ar profundamente. Vai soltando agora pelas narinas. Novamente, inspira o ar bem profundo. Vai soltando agora, novamente. Mais uma vez, inspira bem profundo. E agora vai soltando devagar pelas narinas. Relaxando o corpo, a mente límpida. Nesse momento você vai trazer aquela pessoa à sua frente que de alguma forma te magoou. Que te magoou profundamente. Estando encarnado ou desencarnado. Traga essa pessoa na sua mente agora. Ela está de frente para você. Nesse momento ela está na sua frente. Você está segurando as mãos dela e olhando olho no olho. Nesse momento que você está olhando nos olhos dela, você vai dizer mentalmente: eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você também me ama. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você também me ama. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Seja cada vez mais feliz. Vamos devagarinho abrindo os olhos, se despedindo da pessoa. Vamos abrir os olhos agora. Tudo bem? Claro,
que não adianta a gente fazer isso só aqui. Isso se chama oração do perdão. Tá? Você pode fazer todos os dias. Aos poucos, o sentimento vai mudando. O importante é continuar. Sempre. Ao fazer a prece, chama essa pessoa e fala sempre. Se você não conseguir decorar a prece inteira, não tem problema. Só fala: eu te perdoo, seja cada vez mais feliz. E libere o perdão. Amar é perdão. Amar é você crescer. E se a pessoa fala assim: mas eu não te perdoo, está tudo certo. Eu te liberei o perdão. Se você não quer, é ele que vai arcar. Faça a sua parte. Já é o começo. Obrigado pela atenção de vocês.